principais instrumentos da política fiscal. A política fiscal consiste no controle do orçamento público, destacando as principais fontes de receita governamental e as despesas públicas fixadas num determinado exercício, num determinado período. As receitas públicas, de uma maneira geral, correspondem à entrada de recursos não devolutivos ao setor público que vão ser fundamentais para cobrir as despesas governamentais. E no campo das receitas públicas, sobre a Lei 4.320 de 64, cabe a gente destacar dois tipos de receitas: as receitas orçamentárias e as receitas extra-orçamentárias. Com relação à primeira, temos que as receitas orçamentárias são aquelas pertencentes ao ente público, arrecadadas exclusivamente para aplicação em programas e ações governamentais. Esses ingressos são denominados receita pública. Em contrapartida, as receitas extra-orçamentárias são aquelas pertencentes a terceiros, arrecadadas pelo ente público exclusivamente para fazer face às exigências contratuais pactuadas para posterior devolução. Esses ingressos são denominados recursos de terceiros. Por exemplo, depósito em calção, as famosas ARO, antecipação de receitas orçamentárias e a emissão de moeda. Fazendo uma comparação entre esses dois conceitos, temos que no primeiro caso, as receitas orçamentárias correspondem aos tributos diretos, tributos indiretos, taxas e contribuições, por exemplo, na Previdência Social. Elas representam essas receitas orçamentárias. Já as receitas extra-orçamentárias, basicamente, são as ARO e a emissão de moeda. De uma maneira resumida, podemos destacar que a receita pública é a soma de ingressos, impostos, taxas, contribuições e outras fontes de recursos arrecadados para atender às despesas públicas. É essa a finalidade da receita basicamente orçamentária: atender às despesas governamentais em todas as esferas. Receita originária. A receita pública também pode estar classificada como receita originária, que neste caso tem como objetivo identificar os recursos obtidos pelo setor público através da atuação do seu ativo junto ao poder público, junto à atividade desse setor governamental. Essas receitas que o setor público ofere ao longo do exercício, elas competem com a economia privada, muitas vezes ligadas a atividades no qual a iniciativa privada também exerce durante a sua atividade produtiva. Cabe destacar que essas receitas podem ser patrimoniais, com ativo da União, essas receitas podem ser de atividades agropecuárias e receitas também de atividades comerciais e de serviços. Essas receitas, elas podem ser classificadas, elas fazem parte também do grupo das receitas correntes do setor público. Receita derivada. Neste caso, a receita pública é classificada com base nas principais receitas governamentais, orçamentárias. Por exemplo, os tributos, diretos e indiretos. As penalidades, que são as multas que nós contribuintes temos que pagar ao setor público. As indenizações, as restituições, a receita tributária governamental e a receita de contribuições sociais do INSS, por exemplo. Então, essas receitas fazem parte do rol da receita derivada. Vamos à questão 1. Argumento seguinte: de acordo com o Manual Técnico do Orçamento, tanto na edição 2008 quanto na edição 2009, primeira versão, sobre a classificação de receitas e despesas públicas, é correto afirmar: item A, receitas
devem ser classificadas como financeiras, F, quando seu valor é incluído na apuração do resultado primário, no conceito acima da linha. Ou primárias, P, quando seu valor não é incluído nesse cálculo. Item B. A classificação funcional da despesa reflete a estrutura organizacional e administrativa governamental e está estruturada em 2 níveis hierárquicos: órgão orçamentário e unidade orçamentária. Item C. As receitas não financeiras são basicamente as provenientes de operações de crédito, de aplicações financeiras e de juros. Item D. Despesas com planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente. São classificadas como inversões financeiras. E por último, item E. As receitas provenientes dos tributos, contribuições patrimoniais, agropecuárias, industriais e de serviços são classificadas como primárias. Com relação ao resultado primário, destaca-se que ele é igual à diferença entre receitas primárias e despesas primárias. Receitas primárias, receitas públicas primárias, correspondem ao total das receitas orçamentárias, deduzidas das operações de crédito, as provenientes de rendimentos de aplicações financeiras e retorno de operações de crédito, juros e amortizações, o recebimento de recursos oriundos de empréstimos concedidos e as receitas de privatizações. Com isso, o gabarito dessa questão, isso é, o item correto, é a letra E. As receitas provenientes dos tributos, contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais e de serviços, são classificadas como primárias. Vamos à próxima questão, questão 2. Identifique a única afirmativa errada relativa à receita pública contida na Lei de Responsabilidade Fiscal. Item A. A União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cabe instituir, prever e efetivamente arrecadar todos os tributos de sua competência institucional. Item B. As 3 esferas de governo, ao explorarem adequadamente sua base tributária, auxiliarão o cumprimento de metas fiscais e a alocação das receitas para diferentes despesas. Item C. Somente o governo federal demonstrará que a renúncia de receita foi considerada na Lei Orçamentária Anual, a LOA. Item D. Tanto a Lei de Diretrizes Orçamentárias quanto a Lei do Orçamento Anual deverão conter um demonstrativo da estimativa e das medidas de compensação da renúncia de receita. Item E. A renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos 2 exercícios seguintes. Podemos argumentar que os governos estaduais e municipais também devem demonstrar a renúncia fiscal na Lei Orçamentária Anual. É uma exigência da lei. Os governos deverão destacar as estimativas de impacto no orçamento financeiro do exercício atual e nos 2 exercícios subsequentes. As 3 esferas do Executivo, sem sombra de dúvida, devem manter suas metas fiscais de receitas e despesas, condizentes com a meta de superávit primário estipulada pelo Ministério da Fazenda. Portanto, temos que o gabarito dessa questão é a letra C. Veja bem, a incorreta. O que ela argumenta? Somente o governo federal demonstrará que a renúncia de receita foi considerada na Lei Orçamentária Anual. Errado, como a gente argumentou, né? As outras esferas governamentais e os entes da federação devem demonstrar essa renúncia fiscal com base no seu orçamento, visto que na política fiscal
A receita pública ela é fundamental para financiar a despesa governamental. Vamos à próxima questão. Questão 3. O demonstrativo da execução orçamentária do setor público em um determinado exercício apresentou os seguintes resultados em unidades monetárias. Na parte da receita, receita tributária, R$ 3 milhões. Receita de aplicações financeiras, R$ 600 mil. Receita de operação de crédito, R$ 500 mil. Na parte da despesa, despesas correntes, R$ 2 milhões. Despesa de juros da dívida pública, R$ 350 mil. Despesa de capital, R$ 500 mil. E, por último, despesa de amortização da dívida pública, R$ 700 mil. Identifique nas opções a seguir o montante que corresponda ao resultado primário desse exercício. Item A, R$ 1.050.000. Item B, R$ 550 mil. Item C, R$ 700 mil. Item D, R$ 500 mil. E, por último, item E, R$ 200 mil. Com isso, o resultado primário desse nosso exercício é igual a 3 milhões, que são as receitas tributárias, menos as despesas correntes e as despesas de capital, R$ 2 milhões e 500 mil. Portanto, o resultado primário é igual a R$ 500 mil, que é um superávit primário nesse caso. Receitas maiores do que as despesas. Cabe destacar que as despesas e receitas financeiras, juros mais amortizações, e as operações de crédito não são contabilizadas no resultado primário. Portanto, temos que o gabarito dessa questão é a letra D, R$ 500 mil. Questão 4. No que diz respeito à receita pública, indique a opção falsa. Item A. A Lei 4.320 de 64 classifica a receita pública em orçamentária e extra-orçamentária, sendo que esta apresenta valores que não constam no orçamento. Item B. A receita orçamentária divide-se em dois grupos, correntes e de capital. Item C. As receitas correntes compreendem as receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviço, de alienação de bens, de transferência e outras. Item D. A receita pública é definida como os recursos auferidos na gestão que serão computados na apuração do resultado financeiro e econômico do exercício. E item E. A receita extra-orçamentária não pertence ao Estado, possuindo caráter de extemporaneidade ou de transitoriedade nos orçamentos. Podemos argumentar que as receitas correntes são as receitas oriundas do poder impositivo do Estado, tributária e de contribuições. Também envolvem as questões de exploração de seu patrimônio, da exploração da atividade econômica, agropecuária, industrial e de serviço, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas, de direito público ou privado, com a finalidade de atender às despesas públicas. Não estão incluídos nas receitas correntes os ingressos de alienação de bens e de transferências. Portanto, o gabarito dessa questão é a letra C, é o item falso. O que ele argumenta, esse item? As receitas correntes compreendem as receitas tributárias de contribuições patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços, de alienação de bens, transferências e outras. Vamos à próxima questão. Questão 5. Em toda a economia, o orçamento do setor público retrata, de um lado, a origem dos recursos utilizados pelo governo e, de outro, sua alocação nos diversos tipos de gastos. Acerca desse assunto, assinale a opção correta. Item A. Os gastos com juros e amortização da dívida
devem ser incluídos no orçamento de capital. Item B. A receita decorrente da arrecadação de impostos integra obrigatoriamente o orçamento de capital. Item C. A poupança do governo em conta corrente é considerada origem de recursos no orçamento de capital. E item D. O produto da contratação de novas dívidas constitui receita do orçamento corrente. E por último, item E. Os gastos com investimentos do governo são considerados em grupo destacado, que não faz parte do orçamento corrente nem do orçamento de capital. As despesas públicas, pela classificação econômica, elas podem estar subdivididas em duas grandes áreas, que são as despesas correntes e as despesas de capital. Vamos à primeira, que são as despesas correntes. Elas são as despesas da administração pública com a finalidade de promover a execução e manutenção da ação governamental. Elas não estão vinculadas diretamente à ampliação da capacidade produtiva da economia. Suas rubricas são dadas por despesas como pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida interna e externa. São computadas também as despesas de custeios, despesas destinadas à manutenção e operação de serviço público, anteriormente criados e instalados, e as transferências correntes. Já na outra parte, na outra área, temos as despesas de capital, que ocorrem quando a administração pública amplia a capacidade produtiva da economia, através da formação bruta de capital público. O saldo do governo em conta corrente, que é conhecido como SG em finanças públicas, representa a poupança do setor público. Ela é calculada pela diferença entre as receitas correntes e as despesas correntes num determinado exercício. Por sua vez, o déficit público ou a necessidade de financiamento do setor público é igual ao investimento do governo, que é a despesa de capital, menos a poupança do governo, que é o saldo do governo em conta corrente. Com isso, o déficit público é o IG, investimento do governo, menos a poupança do governo. Neste sentido, o gabarito dessa questão é a letra C, é o item correto. Ela argumenta: a poupança do governo em conta corrente é considerada origem de recursos no orçamento de capital. É verdade. O saldo do governo em conta corrente, que é o SG, financia o investimento público. Percebam que no cálculo do déficit público, esses dois itens, eles são bem separados, bem identificados. Vamos à próxima questão, questão 6. A política fiscal pode ser dividida em duas grandes partes, a política tributária e a política de gastos públicos. No que se refere à política fiscal, assinale a única opção incorreta. Percebam, eu quero a opção incorreta. Item A. Quando o governo aumenta os gastos públicos, disse que a política fiscal é expansionista. Item B. Os gastos do governo podem ser divididos em dois grandes grupos, despesas correntes e as despesas de capital. Item C. A política fiscal será expansionista ou contracionista, dependendo do que o governo está pretendendo atingir com a política de gastos. Item D. O governo também pode atuar sobre o sistema tributário de forma a alterar as despesas do setor privado, entre bens, entre consumo e investimento, por exemplo, e a incentivar determinados segmentos produtivos. E por último, o item E. As despesas correntes do governo referem-se às despesas que o governo efetua para manter e aumentar a capacidade de produção de bens e serviços no país, construção de escolas e de hospitais, por exemplo. Podemos tecer os seguintes comentários. Primeiro, a política fiscal consiste no controle do orçamento público, destacando as fontes de receitas estimadas e identificando as despesas fixadas num determinado orçamento. Os gastos públicos de capital representam os investimentos do governo, ou seja, as despesas em construções de escolas, hospitais, rodovias, ferrovias, entre outros.
e não se configuram, veja bem, não se configuram como despesas correntes. Portanto, temos que o gabarito dessa questão é a letra E, que é o item incorreto. O que esse item afirma na questão? Que as despesas correntes do governo referem-se às despesas que o governo efetua para manter e aumentar a capacidade de produção de bens e serviços no país, construção de escolas e de hospitais, por exemplo. O que está errado nesse item é que as despesas correntes, elas não são classificadas no rol das despesas que envolvem ampliar, aumentar a capacidade de produção de bens e serviços, que é o caso da construção de escolas e hospitais, como o próprio item, a própria questão coloca como exemplo. Essa ampliação da capacidade produtiva, de acordo com a classificação econômica da Lei 4.320 de 64, essas despesas elas não devem entrar em despesas correntes, mas sim em despesa de capital. Preço público e a sua distinção com a taxa. O preço público aparece dentro de finanças públicas a partir de uma atuação governamental que não envolve uma compulsoriedade dos agentes econômicos no sentido de pagar por esse preço público. Muitas vezes, ou em geral, para ser bem exato, o preço público ele está ligado às questões da atuação do setor público, no sentido de oferecer bens e serviços. Já as taxas têm um caráter de obrigatoriedade e envolvem receitas diretas do governo sem o contribuinte ter escolha em relação ao seu pagamento. Vamos discutir a questão de preço público e taxa através de exercícios. Vamos à questão 7. Denomina-se preço público. Item A. A prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Item B. A prestação pecuniária decorrente da livre manifestação do comprador, exigida pelo Estado, por órgão estatal ou por entidade ligada ao poder público, pela venda de um bem material ou imaterial. Item C. A prestação pecuniária decorrente de tributo instituído para fazer face ao custo de obras públicas de que resulte valorização imobiliária. Item D. A obrigação do sujeito passivo que surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto o pagamento de tributo. Item E. A prestação pecuniária exigida pelo poder público decorrente de tributo, cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Podemos argumentar de uma maneira bem direta que o preço público seria uma remuneração correspondente a um serviço público, os serviços de telefonia, de energia elétrica, de saneamento básico, distribuição de gás e outros tantos que o Estado oferece aos seus cidadãos. Eles são não compulsórios, portanto, decorrem da livre manifestação do comprador. Por outro lado, se exige a obrigatoriedade, é um imposto ou uma taxa. O serviço público será remunerado pela taxa, tributos e receitas derivadas, se a sua utilização for obrigatória, ou seja, decorrente e expressamente determinada por lei. O preço público, cujo pagamento não é compulsório, é decorrente da adesão a um contrato e ele é facultativo ao contribuinte, ao cidadão. Nesse sentido, o gabarito dessa questão é a letra B.
Lembrando que essa questão é sobre preço público e ele quer a alternativa correta, temos o seguinte nessa alternativa correta: sobre preço público, a prestação pecuniária decorrente da livre manifestação do comprador, exigida pelo Estado, por órgão estatal ou por entidade ligada ao poder público, pela venda de um bem material ou imaterial. Então esse é o nosso item correto. Percebam que o preço público ele está ligado ou ele está relacionado a decorrente de uma livre manifestação do comprador, sem ser compulsório, de um bem material, seja uma mercadoria, ou um serviço que é um bem imaterial. Vamos à próxima questão. A questão 8 argumenta: acerca de receitas públicas, assinale a opção incorreta. Item A. Algumas receitas derivadas dos entes da federação podem ser vinculadas à prestação de garantia ou contra-garantia à União, mas não ao pagamento de débitos para com esta. Item B. Tanto a taxa quanto o preço público têm pagamento compulsório, mas só a primeira pode ser cobrada pela mera disposição de um serviço público. Item C. A estimativa do impacto orçamentário financeiro e o atendimento à lei de diretrizes orçamentárias são condições necessárias, mas não suficientes à renúncia de receita. Item D. A receita originária caracteriza-se fundamentalmente pelo fato de sua percepção não ter o caráter coercitivo próprio da atividade do Estado. Item E. Concessões de isenção em caráter não geral estão compreendidas no conceito legal de renúncia de receita. Neste caso, o gabarito dessa questão, a letra incorreta é a letra B. Tanto a taxa quanto o preço público têm pagamento compulsório, mas só a primeira pode ser cobrada pela mera disposição de um serviço público. Então, esse item está errado, pois a taxa tem um caráter compulsório, mas o preço público, como a gente já observou, não tem o caráter compulsório. Dívida ativa de natureza tributária e não tributária, lançamento, inscrição e cobrança. Dívida ativa é um crédito que a União tem, que o setor público tem. Por exemplo, você tem um imposto a pagar, você como contribuinte, o IPVA, um determinado exercício, um determinado ano, isto é, 2009. Passou esse exercício, você não pagou o imposto. No ano seguinte, no exercício seguinte, aquela dívida, aquele valor que você deixou a não pagar, do seu imposto, do seu IPVA, ele vira dívida ativa do governo estadual. E, consequentemente, ele representa um crédito que você deve ao setor público. Percebam que dívida ativa ao setor público, ele representa um valor que o setor público tem para receber. Vamos à questão 9. De acordo com o Código Tributário Nacional, o termo de inscrição em dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente, item A, o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sob pena de nulidade, o domicílio ou residência de um e de outros. Item B, a data em que foi inscrita. Item C, a origem e a natureza do crédito, não se exigindo a exata disposição da lei em que seja fundado. Item D, a quantia devida, incluindo-se os juros de mora, dispensando-se a apresentação dos meios utilizados para os cálculos dos valores. E item E, o número e a origem do processo administrativo de que se originou o crédito, com transcrição dos termos mais importantes para a exata identificação do devedor. Um crédito só pode ser considerado dívida ativa se foi constituída junto ao governo, não foi pago de forma espontânea na data de vencimento e, posteriormente,
foi alvo de um processo administrativo no qual o contribuinte teve ampla chance de defesa. A dívida ativa deverá constar claramente a data em que foi inscrita, no termo de inscrição no qual ela ocorreu. Por exemplo, no artigo 202 do Código Tributário Nacional, ele deixa bem claro que a data da inscrição dessa dívida ativa, ela deve constar nos registros da sua inscrição. Portanto, o gabarito dessa questão é a letra B, a data em que foi inscrita. É o item correto. Crédito público. O crédito público consiste na capacidade que o setor público tem em obter empréstimo junto ao setor privado. Essa capacidade é dada por um orçamento equilibrado, pela sua capacidade de pagamento, pela própria dinâmica da dívida pública em relação à sua capacidade de pagamento, que é o PIB, e corresponde uma boa forma ou uma grande forma de receita orçamentária. Vamos à questão 10. Assinale a opção correta acerca das operações de crédito para o financiamento de projetos públicos. Item A. Uma das formas de financiamento de projetos públicos é a realização de operações de crédito entre o Banco do Brasil e a União, visando a antecipação de tributos antes da ocorrência do seu fato gerador. Item B. As regras de contingenciamento do crédito ao setor público, válidas para as instituições do sistema financeiro, são estabelecidas pelo Banco Central, Bacen, por meio de resoluções editadas pelo Conselho Monetário Nacional. Item C. O Banco do Brasil pode receber, a título de garantia de operação de crédito, realizada com as entidades do setor público, notas promissórias correspondentes a compromissos assumidos com empreiteiros de obras ou prestadores de serviços. Item D. O Banco do Brasil pode realizar contratação de operações de crédito com estados e municípios, desde que o contrato não tenha por objetivo o financiamento das despesas correntes e o refinanciamento de dívidas contraídas com outra instituição. Item E. As operações de crédito que vão de encontro às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal são consideradas nulas e devem ser canceladas, devolvendo-se o principal, como juros e encargos financeiros devidos. Durante o período da devolução, o ente poderá receber apenas as transferências voluntárias. Podemos argumentar que o governo estatal e municipal pode buscar financiamento do Banco do Brasil para realizar obras, desde que esteja de acordo com o equilíbrio econômico-financeiro do setor público, expresso na Lei Orçamentária Anual, na LOA. Esses créditos públicos não podem ser destinados ao financiamento de despesas correntes, pois estas devem estar vinculadas ao crescimento das receitas correntes. É o equilíbrio orçamentário, o princípio do equilíbrio orçamentário. Portanto, o gabarito dessa questão é a letra D. O Banco do Brasil pode realizar contratação de operações de crédito com estados e municípios, desde que o contrato não tenha por objetivo o financiamento das despesas correntes e o refinanciamento de dívidas contraídas com outra instituição. É o correto. Vamos então às dicas de estudo. Eu quero indicar a você um livro clássico de finanças públicas. É o livro titulado de Finanças Públicas, Teoria e Prática no Brasil, do Fábio Jambiagi e da Ana Cláudia Alem, da editora Campos. Importante destacar que nesse livro você vai encontrar as questões de déficit público, déficit operacional, déficit nominal, os principais conceitos das finanças públicas, fundamentais para fazer uma boa prova de concurso público. Desejo bons estudos a você.